Olha, gente, tá tendo uma onda, né? Que não basta roubar, tem que esculachar, né? Uma onda de crimes marcados pela covardia. Tivemos no Belvedere aquela senhora que os pilas, o Candela, que depois foi preso lá em Nova Serrana pelos falcões destemidos do GER. Tá vivo. Ele não tentou nada, né? Que se tentasse, sabe como é que é. Jogou a senhora no chão, lembra? Covardia danada pra levar a correntinha. Depois, na orla da Pampulha, na Lagoa da Pampulha, pilas já chegaram de moto, plau, isolando a senhora ciclista. Covardia extrema. Nesses dois casos, eles foram presos, os pilas. No bairro da Serra, também recentemente, camarada, né? Dois homens, dois marmanjos, dois pilas, dois ordinários, pra roubar uma senhora que tava com um filho pequeno, já chegaram, plau, dando porrada, né? Vocês lembram? Pois é, revoltante, na frente da criancinha. Esses já foram identificados. Só que não saiu mandado de prisão. Luta, senhor. Agora, quando a gente pensa que já viu tudo dessa covardia toda aí, o que acontece? Rua São Paulo, bairro de Lourdes, região central de Belo Horizonte. Quando a gente fala em Lourdes, é praticamente centro, né, gente? É tudo junto e misturado ali. Vou pedir pra botar na tela pra quem tá no YouTube. Se você puder entrar no YouTube, entre pra você ver o que é a covardia do mundo do crime. O que é a covardia desses pilas, desses ordinários, desses bandidos querendo atrasar o lado de todo mundo. Põe na tela aí, por favor, gente. Simplesmente um senhor de 76 anos, gente, atravessando a faixa de pedestre. Quando bandidos chegam ali, pegam ele à força pra pegar a correntinha, jogam ele no chão, o pila cai em cima dele e fogem levando aí a correntinha e a aliança, se eu não me engano também. Gente, 9 horas da manhã, senhor. 9 horas da manhã, dia de semana, o cara indo na padaria, né, fazendo uma caminhada, tá de bermudinha ali, tranquilo. Ali, olha a covardia que tá no radinho. 2 marmanjos se atracam com um senhor de 76 anos. Então é assim que nós estamos vivendo. Não basta roubar, tem que esculachar. Os caras estão tacando o terror. Esses bandidos malditos. E inclusive tá tendo operação aí na área de Lourdes. O 1º Batalhão prometeu dar uma resposta dura. Tá correndo atrás de identificar esses bandidos. E eu vou acionar agora, 5 horas e 26 minutos, a sempre corajosa repórter Amanda Antunes. Amanda, são imagens revoltantes, né? Boa tarde, Amanda. Agora essa vítima, né, assim, não se machucou gravemente, mas é um idoso aí de 76 anos, a gente vê, né, que ele é jogado no chão e poderia ter acontecido algo pior, né? A polícia está à procura aí dos 2 criminosos que, numa ação de muita ousadia, né, renderam essa vítima em plena luz do dia, na rua São Paulo ali, esquina com Gonçalves Dias, no bairro de Lourdes, e em um momento com bastante movimentação, né? A vítima é o desembargador aposentado Alberto Aloísio, de 76 anos, que agora tenta aí retomar a rotina, e eu conversei com ele agora há pouco. Vamos ouvi-lo, Renato. Hoje eu estou muito bem, porque já se passaram 2 dias e eu me refiz, logicamente com o amparo da minha família, né? Eu tenho uma família muito grande. Começamos eu e minha esposa, hoje nós somos 15 pessoas, né? Eu tenho 6 netos, tenho 3 filhos casados e tal, genros, nora. Desembargador, e como que tudo aconteceu naquele dia? Eu caminhava para a minha ginástica matinal, né? 2 ou 3 vezes por semana, na esquina de Gonçalves Dias com Curitiba. Ao atravessar a rua São Paulo, eu levei um susto danado, porque eu sofri um baque pelas costas. Eu achei até que tivesse acontecido um acidente de carro. Pensei na hora, houve um acidente e um carro veio em cima de mim. Quando eu virei um pouco, eu percebi que era um elemento muito mais alto do que eu e de pendurado nas minhas costas. E eu instintivamente virei e segurei no pescoço dele. Mas eu tenho uma certa deficiência na minha mão, porque eu tenho artrose, né? Em virtude da idade avançada, né?
Eu hoje sou talvez o idoso mais festejado da cidade, mas eu não consegui segurar. Aí veio em seguida um outro elemento e me disse, não reage, não reage. Mas eu não estava entendendo nada, eu continuei assim, tentando me defender, e quando eu fui jogado no solo, eu caí, a pessoa que havia me acossado pelas costas caiu também, mas logo se levantou, saiu correndo, a outra pessoa deu a volta atrás de mim, correu também, e alguém gritou, pega ladrão, e eu levantei, continuei andando. Quando eu passei a mão no meu peito, eu vi que eu estava sem a minha corrente e da minha aliança, né, que é o símbolo do meu amor pela minha esposa. É uma situação assim extremamente que nos causa assim um constrangimento muito grande, né? Uma revolta interior depois que você percebe que se você foi violentado fisicamente, né? Você sofreu uma agressão dessa natureza e você ficou sem esses pequenos bens que, na verdade, como diz o velho ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Graças a Deus, eu sofri algumas escoriações, mas estou muito bem. Desembargador, e a gente vê que foi um crime em plena luz do dia, em um local movimentado. E eu queria saber como é que o senhor, né, mora na região, passei pela região, existe um temor? Como é que o senhor vê a questão da segurança nessa região? Olha, eu tenho ouvido, né, percebido que a violência ali no bairro de Lourdes, aqui no bairro de Lourdes, está crescendo. Há uma insegurança e há um abuso por parte de quem pratica esse tipo de crime, não é mesmo? E até agora eles não foram encontrados, né? Possivelmente podem ter praticado outros crimes. Logicamente, a polícia foi acionada, a polícia civil, a polícia militar, fiz o boletim de ocorrência. Alguns amigos estão ajudando aí na localização desses marginais, né? Amanda, é algo me chamou a atenção na fala dele. Primeiro que, senhor bacana, né? Um cara fala muito bem. Muito bacana, muito. Educado, o senhor né? Alberto Aloísio, muito gentil, né? E quando entramos em contato, eu não faço questão para poder falar, né? Porque é uma situação que tem que ser divulgada. Né? Uma região, né, Renato? Muito movimentada e acontecendo isso em plena luz do dia. Não, 9 horas da manhã, os pilas não estão nem aí, não. E é uma região muito policiada também. É 1 minuto, né? Às vezes a viatura passou ali, tá fazendo um patrulhamento e 1 minuto que de repente não tem ali, os caras aproveitam. Agora ele falou ali, né? Porque, por exemplo, ele disse da aliança, né? Que é muito mais do que a questão financeira. Ele falou, é o símbolo do meu amor pela minha esposa, ó, pra você ver, né? Porque quando esses malditos aí roubam a aliança, eles não estão roubando só um bem material. Tem toda uma questão simbólica ali, emocional, que esses lazarentos aí não fazem nem ideia e não estão nem aí também, né? É difícil demais, mano. Taia meu sangue! Ô Renato, e o desembargador me disse, inclusive, que gosta muito de usar, né, joias, até fruto aí do trabalho dele, mas que depois deste crime ele falou que não usa mais nada, que perdeu a vontade. Isso é revoltante, né? Pensar que a pessoa não tem o direito de usar um produto que gosta simplesmente porque pode se deparar aí com criminosos e acontecer o que a gente está acompanhando aí. Agora, o Renato, o medo, a sensação de insegurança ali, apesar do policiamento, é geral, viu? Para quem mora ali na região, conversei com algumas pessoas ali que passavam pela rua São Paulo, Gonçalves Dias também, naquela esquina ali onde foi o crime, pessoas que moram na região, idosos que estavam passeando, e todo mundo falando que tem medo porque, infelizmente, já não está tão seguro assim como deveria ser. Vamos ouvir um senhor, né, que mora ali no bairro de Lourdes e ele não será identificado. Vamos ouvir o que esse senhor acha, né, sobre a falta de segurança. Esse pessoal que usa crack aqui, que não sai da região, né, que mora aqui nessa região, de manhã principalmente, eles, depois que passa o efeito da droga, eles ficam loucos para adquirir mais. E às vezes eles pedem, às vezes eles tentam que a gente dê alguma coisa em troca, mas se eles não conseguirem, eles partem para violência. A maioria são pessoas desesperadas que estão jogadas aí na rua. Você estava me contando que já passou por uma situação aqui nessa esquina mesmo. Isso, passei sim, eu fui atacado por um craqueiro aqui, porque eu perguntei para ele por que ele não ia trabalhar. Ele se revoltou com isso. Ele era um homem forte, né? Eu sou um idoso quase, e ele pedindo dinheiro, né? Cedo, eu falei assim, por que te impede de trabalhar? Ele se revoltou, ficou me esperando aqui, correu atrás de mim,
e um motoqueiro viu e derrubou ele com a moto. Me salvou. Eu acho que ele estava armado, não cheguei a ver. Aí eu chamei a polícia, eu não, né? A moça aqui do prédio aqui, a porteira, chamou a polícia chegou, conversou comigo, falou, você quer que eu ache ele? Eu falei, não vai adiantar nada. O senhor vê risco andar aqui, assim, como é que... Eu vejo, principalmente dali para baixo, né? Da Alves Cabral para baixo ali, hoje tá impossível andar. À noite eu não aconselho ninguém a andar. A preocupação maior é tirar esse povo da rua, né? É um problema grave hoje, não é só aqui em Belo Horizonte, é no Brasil inteiro, né? É uma política pública que tem que ser feita para retirar esse pessoal da rua. Amanda, é aquela história, né? No papel tudo é bonito, né? Na prática é outros 500. A pessoa fica, não, é dependente químico, não sei o quê, escolha pessoal, não sei o que lá, né? Mas na prática, vai lá, um senhor de 76 anos andar no meio dos noias, como a gente fala. E nesse caso aí, me parecem ladrões mesmo, né? Ladrões especializados, porque foram quente na correntinha, né? Eles já foram... O ladrão, ele anda ali com o olhar clínico, né? Ele vê ali algo que ele quer e não pensa duas vezes. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha polícia, foi para cima, né? Pelas imagens, né, a gente vê, eles estavam bem vestidos, né, de tênis, não eram pessoas em situação de rua. Tem as imagens que eu acredito que vão ajudar a polícia aí na identificação e a gente acompanhando para que eles também sejam presos, né? Exatamente. A gente segue acompanhando, como eu disse, conversei com o comando do 1º Batalhão, operações estão sendo realizadas e o trabalho também de inteligência para identificar esses bandidos, fazer a casa cair. Obrigado, viu, Amanda? Obrigada a você, Renatão, um abraço. Um abraço.